República, alegoria da caverna. Na República, Platão formula seu modelo ideal de cidade, a cidade justa, que serve de contraste para a cidade concreta, Atenas, cujo sistema político é injusto, corrupto e decadente. Para definir o que é a cidade justa, Platão começa a examinar o que é a justiça, o que o leva a investigar o conhecimento da justiça e, por fim, o próprio conhecimento. A alegoria do mito da caverna, que se encontra no início do livro deste diálogo, consiste precisamente em uma imagem construída por Sócrates para explicar ao seu interlocutor Glauco o processo pelo qual o indivíduo passa ao se afastar do mundo do senso comum e da opinião em busca do saber e da visão do bem e da verdade. É este precisamente o percurso do prisioneiro até transformar-se no sábio, no filósofo, devendo depois retornar à caverna para cumprir sua tarefa político-pedagógica de indicar a seus amigos, companheiros o caminho. Bom, o mito da caverna, ela é a explicação de como nós devemos sair do mundo sensível para o mundo inteligível. Um exemplo simples é: eu vejo a Terra parada. Quem está em movimento são os astros. Mas, na verdade, pela razão, nós sabemos que o que o senso comum nos mostra não é verdadeiro. Então, Platão, ele vai exatamente fazer um questionamento sobre o mundo sensível. E ele fala que o verdadeiro conhecimento não está no mundo sensível, mas está no mundo inteligível. Então, a ascese de sair do mundo sensível para o mundo inteligível, que é o mundo da luz, o mundo da verdade. Esse processo de mudança do mundo sensível para o mundo inteligível chamava-se dialética, ou seja, a passagem do mundo sensível para o mundo inteligível. O que nós vemos são apenas conjecturas. Isso é demonstrado muito bem nesse mito da caverna, que vamos agora ler. Sócrates. Agora imagine a nossa natureza, segundo o grau de educação que ela recebeu ou não. De acordo com o quadro que vou fazer, imagine, pois, homens que vivem uma espécie de morada subterrânea, em forma de caverna. A entrada se abre para a luz em toda a largura da fachada. Os homens, no interior desta, desde a infância, acorrentados pelas pernas e pelo pescoço, de modo que não podem mudar o lugar nem voltar a cabeça para ver algo que não esteja diante deles. A luz vem de um fogo que queima por trás deles. Ao longo do alto, entre os prisioneiros e o fogo, há um caminho que sobe. Imagine que esse caminho é cortado por um pequeno muro, semelhante ao tapume que os exibidores de marionetes dispõem entre eles e o público, acima do qual manobram as marionetes e apresentam o espetáculo. Glauco, entendo. Sócrates. Então, ao longo desse pequeno muro, imagine homens que carregam todo tipo de objetos fabricados, ultrapassando a altura do muro, estátuas de homens, figuras de animais, de pedra, madeira ou qualquer outro material. Provavelmente entre os carregadores que desfilam ao longo do muro, alguns falam, outros se calam. Estranha descrição e estranhos prisioneiros. Eles são semelhantes a nós. Primeiro, você pensa que na situação deles, eles tenham visto algo mais que as sombras de si mesmos e dos vizinhos que o fogo projeta na parede da caverna, à sua frente. Glauco, é claro. Só que então, se eles pudessem conversar, não acho que, nomeando as sombras que vêm, pensariam nomear seres reais? Evidentemente. E se, além disso, houvesse um eco vindo da parede, diante deles, quando um dos que passa ao longo do pequeno muro falasse, não acha que eles tomariam essa voz pela sombra que desfila à sua frente? Sim, por Zeus. Assim sendo, os homens que estão nessas condições não poderiam considerar nada como verdadeiro, a não ser as sombras dos objetos fabricados. Não poderia ser de outra forma.
Veja agora o que aconteceria se eles fossem libertados de suas correntes e curados de sua desrazão. Tudo não aconteceria naturalmente, como vou dizer, se um desses homens fosse forçado subitamente a levantar-se e virar a cabeça e andar a olhar para o lado da luz. Todos esses movimentos o fariam sofrer. Ele ficaria ofuscado e não poderiam distinguir os objetos, dos quais via apenas as sombras. Anteriormente, na sua opinião, o que eles poderiam responder se eles dissessem que antes eles só viam coisas sem consistência, que agora ele está mais perto da realidade, voltado para objetos mais reais, estão vendo melhor? O que ele responderia se eles designassem cada um dos objetos que desfilam, obrigando-o com perguntas a dizer que são? Não acha que ele ficaria embaraçado e que as sombras que ele via antes lhe pareceriam mais verdadeiras do que os objetos que lhe mostramos agora? Glauco, certamente. Eles lhes pareceriam mais verdadeiras. E se o forçassem a olhar para a própria luz, não acha que os olhos lhe doeriam, que eles virariam as costas e voltariam para as coisas que pode olhar e que as consideraria verdadeiramente mais nítidas do que as coisas que lhe mostram? Sem dúvida alguma. E se o tirassem de lá à força, se o fizesse subir o íngreme caminho montanhoso, se não largassem até arrastá-lo para a luz do sol, ele não sofreria e se irritaria ao ser assim, empurrado para fora, e chegando à luz com os olhos ofuscados pelo seu brilho, não seriam capazes de ver nenhum desses objetos que nós afirmamos agora serem verdadeiros? Glauco, ele não poderá vê-los, pelo menos nos primeiros momentos. É preciso que ele se habitue para que possa ver as coisas do alto. Primeiro, ele distinguirá mais facilmente as sombras, depois as imagens dos homens e dos outros objetos refletidas na água, depois os próprios objetos. Em segundo lugar, durante a noite, ele poderá contemplar as constelações e o próprio céu e voltar os olhos a olhar para a luz dos astros e da lua mais facilmente que durante o dia, para o sol e para a luz do sol. Sim, sem dúvida. Finalmente ele poderá contemplar o sol, não seu reflexo nas águas ou em outra superfície lisa, mas o próprio sol no lugar do sol, o sol tal como ele é. Certamente. Depois disso poderá raciocinar a respeito do sol, concluir que é ele que produz as estações e os anos, que governa tudo no mundo visível, e que é, de algum modo, a causa de tudo que ele e seus companheiros viam na caverna. É indubitável que ele chegará a essa conclusão. Neste momento, se ele lembrar da sua primeira morada da ciência, que ali possuía de seus antigos companheiros, não acha que ele ficaria feliz com a mudança e teria pena deles? Claro que sim. Quantas honras e louvores que eles se atribuíam mutuamente outrora, quantas recompensas consideradas àquele que fosse dotado de uma visão mais aguda para discernir a passagem das sombras na parede de uma memória mais fiel, para se lembrar com exatidão daquelas que precedem certas outras, ou que lhes sucedem, as que se vêm juntas, e que por isso mesmo eram mais hábil para lhes sucedem as que vêm juntas, e que por isso mesmo era o mais hábil para conjecturar a que viria depois. Acha que nosso homem teria inveja dele, que as honras e a confiança assim adquiridas entre os companheiros que lhe dariam inveja? Ele não pensaria antes, como o herói do Homero, que mais vale viver, como ele não pensaria antes, como o herói do Homero, que mais vale viver como escravo de um lavrador e suportar qualquer provação do que voltar à visão ilusória da caverna e viver como se vive lá? Concordo com você. Ele aceitaria qualquer provação para não viver como se vive lá. Reflita ainda nisso. Suponha que esse homem volte à caverna e retome o seu antigo lugar. Dessa vez não seria pelas trevas que ele teria os olhos ofuscados ao vir diretamente ao sol?
Glauco, naturalmente. E se ele tivesse que emitir de novo um juízo sobre as sombras e entrar em competição com os prisioneiros que continuaram acorrentados? Enquanto sua vista ainda está confusa, seus olhos ainda não se recompuseram, enquanto lhe deram um tempo curto demais para acostumar-se com a escuridão. Ele não ficaria ridículo? Os prisioneiros não diriam que, depois de ter ido até o alto, voltou com a vista perdida, que não vale mesmo a pena subir até lá? E se alguém tentasse retirar os seus laços, fazê-lo subir, você acredita que, se pudessem agarrá-lo e executá-lo, não o matariam? Sem dúvida alguma, eles o matariam. E agora, meu caro Glauco, é preciso aplicar exatamente essa alegoria ao que dissemos anteriormente. Devemos assimilar o mundo que aprendemos pela vista, a estada na prisão, a luz do fogo que ilumina a caverna, a ação do sol. Quanto à subida e à contemplação do que há no alto, considera que se trata da ascensão da alma até o lugar inteligível, e não te enganarás sobre a minha esperança, já que desejas conhecê-la. Deus sabe se há alguma possibilidade de que ela seja fundada sobre a verdade. Em todo caso, eis o que parece tal como me parece. Nos últimos limites do mundo inteligível, aparece-me a ideia do bem, que se percebe com dificuldade, mas que não se pode ver sem concluir que ela é a causa de tudo, o que é de reto e de belo. No mundo visível, ela gera a luz, e o Senhor da luz. No mundo inteligível, ela própria é a soberana que dispensa a verdade e a inteligência. Acrescento que é preciso vê-la se quer comportar-se com sabedoria, seja na vida privada, seja na vida pública. Tanto quanto sou capaz de compreender-te, concordo contigo. E assim terminamos esta aula com essa reflexão sobre o mito da caverna.